Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos estudar sobre conotação, denotação, comparação e metáfora, tá? Peguem o material de vocês e vamos acompanhar. Conotação e denotação não é um assunto complicado. Ele é bem fácil mesmo. Por quê? Vocês já viram isso lá no quinto ano. 2, nós já estudamos isso no comecinho desse ano. Foi um dos nossos primeiros assuntos de língua portuguesa no sexto ano. 3, vocês com certeza já viram sobre conotação e denotação nas aulas de redação e artes com o professor Elber. Então, a aula de hoje vai ser praticamente só relembrar o que vocês já sabem, tá? Denotação é a palavra empregada no sentido comum, próprio dos primeiros significados que aparecem no dicionário, tá? Então, é o sentido literal da palavra, o sentido real dela. Conotação já vai ser o contrário, vai ser o sentido figurado, tá? O sentido falso, exagerado, imaginado. Conotação, denotação é praticamente isso. Conotação, tá? Sentido figurado, sentido amplo, tá? De maneira criativa ou artística. Aquela coisa bem exagerada mesmo. A denotação já vai ser o sentido próprio e real da palavra, tá? Denotação, sentido real. Conotação, sentido figurado. É simples, não tem erro nesse tipo de assunto, tá? Porque eu tenho que ter em mente sobre o que é conotação, sentido falso, denotação, sentido real, tá? Porque eu vou precisar disso para saber o que é comparação e metáfora, ok? A comparação, o próprio nome já está dizendo, comparação, é porque está comparando, mas não é de qualquer jeito. Tá? Eu tenho que usar os elementos comparativos. Quais são eles? O mais do que, menos do que, tão quanto, como, assim como, tal como, igual a, que nem e outros. Esses aqui são só os mais usados, existem mais, tá? A lista é bem grandinha, então vamos focar só nos mais famosos, tá? Então, comparação é quando eu comparo duas coisas. Mas essa comparação, ela tem que ser realizada usando os elementos comparativos. É como se eu falasse, a mesa é mais alta que a cadeira. Mais do que. Então, eu usei um comparativo. Certo? Comparação, comparativo, comparar duas coisas usando elementos comparativos. Aqui eu tenho um exemplo. Essa menina é bela e delicada como uma flor. Eu estou comparando a menina com a flor e eu estou usando um elemento comparativo, tá? Então, essa é a comparação. A metáfora, tá? É um termo utilizado para substituir o sentido de outro. Certo? Então, na comparação, a gente usa muito
o sentido conotativo, o sentido falso das coisas, tá? Uma palavra que deveria ter o sentido literal, o sentido denotativo, ela passa a ter sentido conotativo. Ih, professora, eu não estou entendendo muito isso, não. Olha só, eu tenho 2 exemplos aqui. Eu estou falando. O primeiro exemplo, tá? Esse moço é um gato. Vamos analisar, tá? O moço, ele é o quê? Ele é um mamífero, bípede, humano, que fala. O gato, ele é o quê? Ele é um mamífero, quadrúpede, felino, que mia. Então, se eu for levar essa frase, essa oração ao pé da letra, eu vou dizer que o moço, ele sai por aí abanando o rabinho, fazendo miau, miau? Não. Quando eu estou dizendo que esse moço é um gato, eu estou me referindo que ele é muito bonito, que ele é sensual, que ele é belo. É isso que eu estou me referindo. Então, a metáfora, ela é isso. É uma palavra de sentido real, tá? No caso, o gato, ele é um sentido real. Ele mia, tem rabinho felpudo e anda de 4 patas. E ele passa a ter um sentido conotativo. Um sentido falso, imaginário, exagerado. Se eu falo que o moço, ele é um gato, não é porque ele faz miau, miau, é porque ele é bonito. Certo? E, professor, eu continuo não entendendo isso daí. Tá, vamos para o outro exemplo aqui. O rapaz e uma moça, né? A moça tá ali embaixo, protegida pela tampa do lixeiro. Aí o rapaz está dizendo, vai chover canivete. Realmente vai chover canivete? De verdade vai acontecer isso? Não. É a maneira dele se expressar, a maneira dele falar, que vai chover muito, vai cair um aguaceiro, como a gente chama aqui no norte, né? Vai cair um pé d'água, quer dizer, vai vir do céu um pé, assim, a água em formato de pé? Não, vai cair bastante água, vai chover muito, vai chover fortemente. Não que vai cair canivete, ou que vai cair pé lá do céu. Tá? Então a metáfora é isso, é uma palavra de sentido real, né? Canivete, ele é um objeto, mas aí ele passa a ter um sentido conotativo, um sentido exagerado, um sentido imaginário e falso. Tá? Como vocês falam, maneira de dizer. Vai depender muito da interpretação da pessoa, porque às vezes, né, algumas pessoas, elas não conseguem fazer essa diferença do que é real e do que é imaginário. Então, se tu chega assim e fala assim, nossa senhora, vai chover canivete, algumas pessoas realmente pensam que vai cair um monte de canivete lá do céu, tá? Atividade, página 207, 208 e 209, tá? Bem pouquinho, são 2 atividades em cada página, tá? Mais ou menos, ok? Então, resolvam essas atividades, tirem foto, mandem no PV, tá? Tenham consenso, por favor, tá? Eu produzo umas videoaulas para vocês no período da manhã. À tarde eu fico disponível a qualquer dúvida ou pergunta que você tenha, mas só que à noite, meus queridos, titia tá dormindo. Então, não mandem resposta, não mandem
atividade, tá? Meia-noite. Por favor, tenham um consenso, tá? De noite é hora de dormir, então vamos dormir, principalmente vocês que estão em fase de crescimento, tá? Evitem mandar atividade à noite. Eu deixo a tarde inteira livre à disposição de vocês, mandar atividade, mandar pergunta, dúvida, o que for, mas no período da noite não, vamos ter um pouquinho de consciência, tá, gente? Vamos chegar a um consenso, a um acordo sobre isso. Eu já tinha pedido para vocês nas videoaulas passadas, mas continua acontecendo isso. Por favor, evitem esse problema, tá? Então, repetindo, atividades na página 207, 208, 209, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, perguntem, tá? Que titia responde. Quando é para entregar, professora, qual é o prazo? É o mesmo de sempre. Primeiro horário da próxima aula, ok? Bons estudos, boa atividade e até a próxima aula.